Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti somente. Senhor, humildemente, em nome de Jesus, venho, Senhor, pedir que agora, Senhor, com a palavra, Senhor, que o Senhor me conduza, que o Teu Espírito Santo continue conduzindo este culto, assim como começou, assim terminará, sendo dirigido pelo Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que a Tua palavra traga alegria, traga esperança, traga conhecimento, traga entendimento, sabedoria, libertação, alegria para o Teu povo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe aqueles que nos assistem. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor, com temor, com tremor, com zelo e com sede. Que o Senhor não olhe para as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas olhe para nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema Ele veio libertar os cativos. Se você gosta de ler livros de batalha espiritual, você vai ver que tem um livro com esse tema, de uma mulher chamada Rebecca Brown. É um livro sobre batalha espiritual, mas eu não vou falar do livro dela, né? O livro se chama Ele Veio para Libertar os Cativos. É muito bom. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que Jesus, o nosso Senhor, o que o Senhor Jesus veio de fato fazer segundo a Bíblia, segundo a doutrina bíblica. Irmãos, nós ouvimos falar muitas coisas sobre a pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Nós ouvimos e falamos que o Senhor Jesus veio para trazer paz. É verdade, Ele veio para trazer paz. Veio para trazer o amor de Deus. Sim, Ele veio para trazer o amor de Deus. Ele veio para fazer curas. E Ele veio e fez muitas curas. Sim, Ele veio e fez muitas curas e continua fazendo até hoje. Ele veio trazer as boas novas. Sim, Ele veio trazer as boas novas. Algumas pessoas até caem no grande erro de comparar Jesus como alguém ligado a uma ideologia social. Nunca façam isso, isso não existe. O Senhor, Ele veio com uma mensagem do alto. As boas novas são evangelho, que é do alto, não é daqui da terra, não é da direita nem da esquerda. Não existe nada comparado com o evangelho, que olha só, irmãos, só a igreja é detentora desta verdade. Foi outorgada à igreja a mais ninguém. E isso é maravilhoso. Mas o que de fato, se nós pudéssemos resumir, para entendermos melhor a obra de Cristo, o que Ele veio fazer? Ele veio para morrer na cruz por mim. Tá certo. Mas nós precisamos entender à luz da doutrina bíblica, para nós nos aprofundarmos sobre a verdade que está sobre a tua vida, viu? Sobre a realidade espiritual que está sobre a tua vida. Então, eu quero convidar vocês para me acompanharem em alguns textos. O primeiro está na primeira carta de João, lá no fim da Bíblia, tá bom? Enquanto vocês fazem isso, eu vou tirar minha jaqueta, porque eu estou com calor, tá? Primeira carta de João. Você pode abrir no Apocalipse e voltando, se ficar mais fácil para você, você vai se deparar com Judas, com terceira, segunda e depois a primeira carta de João, tá bom? Capítulo 3. João, aqui nós vamos ler só o verso 8, que é o
o assunto que eu quero tratar com vocês. Somente o verso 8. Acompanhe comigo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. João, ele escreve e diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para que se manifestou o Filho de Deus? Para que se manifestou o Senhor Jesus, que nós adoramos agora e cantamos para Ele? Ao Jesus que nós oramos, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Onde? Em nossas vidas. Ele veio para nos libertar das obras do diabo. Irmãos, desde que houve o pecado, lá no início, quando nós vamos ler em Gênesis, Adão e Eva desobedeceram por querer se tornar-se semelhante a Deus. Uma vez feito isso, entrou o pecado no mundo. Uma vez entrado o pecado no mundo, irmãos, Satanás, ele adquiriu legalidade sobre esse mundo. O diabo, ele trabalha com legalidade. Quando nós damos legalidade, ele é chamado de príncipe deste mundo. Quando Jó capítulo 1, os filhos de Deus estão diante do Senhor em uma reunião celestial. Lá aparece Satanás e Deus pergunta: de onde você vem? E Satanás diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Quando ele diz isso, irmãos, ele não está simplesmente falando que estava passeando pela terra, dando umas voltas. Ele estava andando, passeando, rodeando aquilo que lhe pertence, por legalidade dada pelo pecado de nossos pais, Adão e Eva. Dado isso, irmãos, todos nós, antes de Cristo em nossas vidas, nascemos já preso às obras do diabo. Nós nascemos em pecado, nós nascemos em condenação. Todos nós. Pode ser calvinista, pode ser arminiano, seja lá o que você for, você e eu, nós nascemos já cativos do diabo. Ah, mas eu nasci em igreja, em família de igreja. Você nasceu em família de igreja, cativo do diabo. Porque nós somos somente libertados quando Jesus de fato se torna Senhor das nossas vidas. E isso é uma decisão pessoal e não passada de geração em geração pela família. O que é passado de geração em geração é o testemunho, é o ensino e o que nós devemos fazer. Mas um dia, nós, antes de reconhecermos a Jesus como Senhor das nossas vidas, nós pertencíamos a Satanás. E foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus ele veio fazer. Ele veio destruir a legalidade e as obras do diabo sobre as nossas vidas. Isso, irmãos, nos dá uma sensação de gratidão tão grande e ao mesmo tempo reconhecermos que nós não somos nada. Não somos nada. Tudo que há para nós que foi conquistado pelo Senhor Jesus. Nós não poderíamos lutar contra o diabo, nós não temos essa força. Aliás, nós já estávamos amarrados com ele. A sua vida estava amarrada com ele. A minha vida estava amarrada com ele. Quando não, o Senhor Jesus não faz parte da vida da pessoa, a família está amarrada a ele, o casamento está amarrado a ele, a nossa vida profissional, social, os nossos pensamentos, o nosso corpo, está tudo amarrado a ele. Porque nós já nascemos, fomos concebidos em condenação. Se você quiser compreender um pouco melhor, leia depois na sua casa o Salmo 51. Salmo de Davi. Salmo do arrependimento de Davi. Ora, o que Jesus veio fazer? Diga para mim o que Jesus veio fazer. Ele veio
para fazer bem às pessoas. Não, ele veio para destruir as obras do diabo. Analisando, irmãos, a palavra no original, a melhor palavra seria dissolver. Vocês já tiveram a experiência de pegar um torrão de açúcar, torrão de sal, e quando você joga água, ele começa a dissolver? É exatamente isso. Nós estávamos como que encasulados pelo pecado. E somente Jesus poderia fazer, ou melhor, desfazer essa obra na minha e na sua vida. Irmãos, essa mensagem de hoje, ela tem um cunho doutrinário. Porque nós precisamos compreender isso daí. Nós precisamos compreender para ensinar as crianças, para dar razão da nossa fé e da nossa missão para as pessoas lá de fora. Nós não estamos aqui para distribuir cestas básicas ou ajudar socialmente as pessoas. Fazemos isso. Mas o nosso principal foco é agradecer ao Senhor que nos libertou do império das trevas e servi-lo e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra sua Bíblia para mim, por favor, e me acompanhe na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Verso 13. Olha só o que Paulo escreve para a amada igreja de Colossos. Ele diz assim: Ele, está falando do Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui. Quando Paulo vai falar da excelência de Cristo, a primeira coisa que ele lembra sobre a excelência e sobre a obra de Cristo é: Ele nos libertou do império das trevas. Nós temos, irmãos, um certo romantismo na nossa fé, de falar, Jesus me chama. Na verdade, nem deveríamos falar, deveríamos falar Senhor Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é toda majestade. Jesus veio me libertar dos meus pecados. Jesus me chamou para servi-lo. Mas nós temos que ter ciência da obra dele em nossas vidas. Existe uma obra de Cristo na vida de cada um de nós aqui. Existe algo marcado, espiritualmente marcado, selado na vida daqueles que pertencem ao Senhor. É a obra de Cristo na cruz. Onde nós estávamos? Nas trevas. De onde o Senhor nos tirou? Das trevas. Aqueles que não estão em Cristo estão aonde? Nas trevas. Glória a Deus por isso. Porque por causa de Cristo, da sua obediência, do amor de Deus, o pecado e o mundo das trevas não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Satanás perdeu a legalidade sobre a vida daqueles que pertencem a Jesus Cristo, daqueles que confessam Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Um dos maiores problemas, irmãos, é romantizar o Evangelho, a mensagem da cruz. Para evitar de falar palavras ou termos que são pesados para algumas pessoas e assustam até quando nós falamos que nós pertencíamos ao inimigo e pertencíamos a ele, éramos dele por legalidade, por direito. Graças ao desejo exacerbado de Adão e Eva. Porém,
Se por um lado, por uma pessoa entrou o pecado no mundo e desgraçou com tudo que existe, porque Deus disse para Adão, por tua causa, Adão, a terra agora é maldita. Por tua causa. O que eles fizeram? Desobedeceram. Pouco importa, seja o fruto que eles comeram, como que era isso, como era a árvore, nós nunca vamos saber. O que aconteceu é que eles desobedeceram, e por causa da desobediência deles, Satanás adquiriu legalidade sobre este mundo. Ah, por que Deus não destrói Satanás de uma vez e acaba com tudo? Porque Deus é justo e ele se autolimita por causa da sua justiça. Ele não age loucamente só porque ele tem poder. Isso somos nós. Nós, quando temos poder, agimos loucamente. Deus, ele não faz isso. Ele se autolimita por causa da sua justiça. E ele derrotou Satanás, não jogando um raio nele, destruindo ele, mas ele derrotou Satanás por meio da cruz de Jesus Cristo. Tomou de volta. Deus disse, você teve legalidade? Teve. Pois agora eu tomo de volta. Foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós. Por isso nós somos livres. Livres e livres de toda maldição do pecado. Nós que estamos em Cristo somos livres. Você precisa compreender isso. Porque, irmãos, você precisa e eu precisamos compreender isso. Porque uma vez que pertencemos a Cristo e Satanás ele perdeu a legalidade em nossas vidas, ao mesmo tempo, ele não desiste de nos rodear, de nos cercar e de nos atacar. Pedro fala isso, ele anda em derredor, rugindo como um leão. Ele nunca vai desistir. Sim, perdeu a legalidade sobre a tua vida, porém, nunca vai desistir de destruir a tua fé, de destruir a tua vida, de destruir a tua família, de destruir a tua saúde, de destruir os teus relacionamentos, de destruir a igreja. Por isso, não é à toa que Pedro fala, vigie, ele anda em derredor como um leão, rugindo, querendo destruir o seu casamento, querendo destruir a vida do seu filho, da sua filha, querendo destruir a sua igreja, querendo destruir a sua fé, querendo destruir a tua saúde, querendo destruir as tuas finanças. Sim, ele faz tudo isso, embora muito das más colheitas que nós fazemos são que nós plantamos. Porém, o diabo ele age a todo tempo. Irmãos, pensem comigo que o próprio Davi ele caiu. Pensem comigo que o próprio Pedro, que andou com o Senhor Jesus, que viu tantas coisas, negou ele. E desanimou na fé. Ninguém melhor do que Pedro para dizer isso. Porque se nós voltarmos lá para o Evangelho de João, se eu não me engano, Evangelho de Mateus, Jesus chama Pedro de canto e diz assim, Pedro, Satanás pediu autorização para sacudir você. Satanás pediu legalidade para peneirar você. Peneirar é sacudir, jogar para cima, chacoalhar. E Jesus diz assim para Pedro, eu, porém, roguei para que você permaneça firme. Jesus não falou, mas eu não deixei, pode ficar tranquilo. Ele falou, eu roguei para que você permaneça firme na fé. Romanos 8 diz que o Senhor também intercede por nós. Mas não é por isso que nós vamos deixar de vigiar. Não é por isso que nós vamos deixar de conhecer a verdade. Não é por isso que nós vamos deixar de lutar. Acompanhe comigo, se você quiser agora e puder, Atos, capítulo 26.
Em Atos capítulo 26, o verso é 16 a 18, Paulo está narrando para uma autoridade o seu momento de conversão. E ele diz o seguinte: no seu encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, Paulo ele narrou a essa autoridade perante o rei Agripa o seguinte, capítulo 26 de Atos, verso 16. Ou melhor, verso 14. Acompanhe comigo do verso 14. E caindo, Paulo está explicando para Agripa como que foi a sua conversão. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé a mim. Perceberam o que Jesus, o Senhor, diz para Paulo? Eu chamei você, Paulo, para te livrar. Bom, primeiro, para te enviar. E segundo, eu vou te livrar. Tanto do seu povo, dos judeus, quanto dos gentios. Porque eles vão perseguir você. Mas eu tenho uma missão para você, Paulo. E o Senhor Jesus diz para ele qual é essa missão. Para os gentios. Irmãos, quem são os gentios? Somos nós. Toda vez que você lê na Bíblia gentios, é eu, é você, somos todos nós. O Senhor Jesus, irmãos, posteriormente à obra da cruz, ao ser elevado aos céus, envia o Espírito Santo, mas ele não termina, ele não descansa, porque ele ainda tem filhos e filhas espalhados por esse mundo, ainda presos a Satanás. Irmãos, não existe meio termo. Não existe purgatório espiritual. Nem purgatório existe. Não tem como você falar, eu sou neutro. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Ou você pratica as obras das trevas, ou você pratica as obras da luz. Ou você segue, obedece e serve a Satanás, ou você segue, obedece e serve a Jesus Cristo. Eu estou neutro. Você que pensa. Um dos maiores engodos de Satanás é enganar as pessoas. Ele gosta disso. Aliás, ele é o pai da mentira. Qual é a obra que Jesus, o Senhor, comissionou a Paulo? Abra os olhos dos gentios. Paulo foi chamado por minha causa. Paulo foi chamado por sua causa. Quando o Senhor Jesus comissiona Paulo, ele tinha nós em mente, gente. Ele tinha o povo brasileiro. Antes do Brasil existir, russos, chineses, japoneses, seja lá, ele falou, pegue em todo mundo. Vão e pregue o evangelho. Percebe, irmãos, a grandeza, a nobreza da obra de Cristo em nossas vidas? Porque nós não podemos levar a nossa fé, nós não podemos levar a igreja no banho-maria de uma forma morna. Porque foi uma obra maravilhosa que nos tirou das garras do diabo. Nós estávamos lá. E Jesus, o Senhor, ele diz para Paulo,
você vai abrir os olhos desse povo, porque eu quero que eles se convertam das trevas. Eu morri para isso. Eu ressuscitei para isso. Para tirá-los das trevas. Irmãos, em momento algum, o Senhor Jesus disse: olha, eu quero que vocês abram uma igreja e que a igreja seja desse formato, tal, 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 e que na igreja tenha isso, isso, aquilo. Não! Ele comissionou os apóstolos e nos comissiona hoje para ainda abrir os olhos àqueles que estão em trevas. Se vão ouvir ou não, não é problema nosso. O nosso problema, a ordem que está, o nosso comissionamento, a nossa responsabilidade é pregar. Mais com atitudes do que simplesmente com palavras. E o Senhor disse para Paulo: para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás, dos poderes de Satanás, para a luz de Deus. Ai, não pode falar de diabo, não pode falar de Satanás na igreja, fica dando poder para ele. Mas ele tem poder, filho, filha. Ele consegue destruir a igreja, ele consegue destruir pastor, ele consegue destruir casamento, ele destrói nações. Quem é eu, quem é você para querer bater de frente com um bicho desse? Para sairmos das garras dele, só pela obra de Cristo. Por isso, sejam gratos a Cristo. Porque vocês estão livres. Pelo sofrimento da cruz, pela vergonha da cruz. Eu e você, não só livres estamos, mas somos também feitos e chamados de filhos de Deus. Como foi isso? Foi com uma festa? Foi com um encontro? Não! Foi pela cruz. Foi árduo. Doeu. 6 horas pendurado numa cruz. Pregado, sangrando, morrendo aos poucos. Falta de ar. Cãibras. Humilhação, zombaria. Frio. E ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por fim, irmãos, naquele momento glorioso, a morte de Cristo é a nossa glória. A ressurreição também é, mas a morte, porque ele disse assim: está consumado. Eu fiz a obra e tomei de volta o mundo para o meu Pai. Está consumado. Que coisa maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Hoje, porque para que vocês tenham conhecimento. Isso é doutrina bíblica. Para que vocês tenham ciência do que Cristo fez por nós e de onde Ele nos tirou. Ele nos tirou do inferno. Para onde não podemos voltar mais. Porque Ele já consumou a obra. No entanto, o inimigo vai te rodear para te destruir. Saiba disso. Saiba disso. Um outro dado muito importante, irmãos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, versos 28 a 29. O Senhor Jesus, em sua vida, o seu testemunho aqui narrado por Mateus. E no capítulo 28, capítulo 8, verso 28, Mateus, ele narra uma situação muito interessante. Prestem bem atenção. Vou ler. Tendo chegado ele à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e
tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Para aí. Para aí. Vocês perceberam que o que os endemoniados, a legião, disse para Jesus? O que o chefe deles mandou dizer? Ei, Filho de Deus, você já veio antes do tempo nos destruir? Já veio nos incomodar antes do tempo, porque eles sabem que já estão condenados. Não há mais retorno para eles. E eles dizem: você chegou já! Já está nos atrapalhando antes do tempo. Ele incomodava o império das trevas. Por que eles diziam isso? Porque ele veio para destruir as obras de Satanás. Irmãos, o diabo gosta de aprisionar pessoas. Ele gosta de aprisionar mentes. Ele gosta de fazer escravos. E como ele faz isso? Ele é o dono. Por legalidade, ele ainda tem legalidade. Ele é o príncipe deste mundo. Só não consegue ter direito sobre aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Irmãos, quando eu falei aqui sobre a escola bíblica de férias, nós não fazemos isso, irmãos, simplesmente para termos alguma coisa na igreja e dizer que fazemos. Nós estamos evangelizando crianças. Dentro das nossas limitações, fazemos isso para pregar a palavra para as crianças. Nós estamos olhando lá na frente. Não estamos olhando agora. Nós estamos plantando. Nós estamos semeando. Para que, por meio desta igreja, muitos sejam resgatados do império das trevas. Lá onde você e eu estávamos um dia. Porque nós temos estudo, pequenos grupos, encontro de casais. Porque nós estamos semeando. Nós estamos jogando a semente. Nós estamos espalhando luz. Porque ainda há muito o que fazer. Ah, Jesus, volta, Jesus. Tem muito o que fazer, cara. Temos muito o que fazer. E não é pastor não, viu? Fica falando que é pastor, você nasceu para isso, é pastor. Não, senhor. Vocês também. Pastor é um detalhe. Vocês têm que pregar também. Vocês têm que viver o evangelho também. Todos nós. E se faz isso pelo poder do Espírito. Pelo Espírito Santo que foi concedido a cada um de nós. Quando reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como Filho de Deus, como nosso Redentor. Antes, irmãos, de deixar duas conclusões para nós terminarmos. Eu quero que, se você não conhece ainda, eu quero que você abra a tua Bíblia e marque, nunca mais esqueça, de Isaías 53. Abra lá, marque. Ah, eu já conheço. Tá bom, então tá bom. Só leia de vez em quando para não esquecer, tá? De onde, o que estava sobre nós, o preço que foi pago por nós, o que o nosso Senhor Jesus Cristo suportou por nós, por amor. Isaías capítulo 53, e eu quero alguns versos do 4 ao 10. O sofrimento vicário, ou seja, substitutivo do Senhor. O profeta diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o nosso Senhor Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa é a obra de Cristo em nossas vidas. Por isso que nós nos assustamos quando falamos de graça. Puxa vida, mas eu não tenho que fazer nada. Não tem, irmãos, porque nós não tínhamos condições espirituais, físicas. Toda maldição, todo mal, toda corrente, toda legalidade que estava sobre as nossas vidas pesou sobre os ombros de um só, Jesus Cristo, ou Yeshua, como cantamos aqui. E ele venceu por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós somos conhecidos por ele. Ele nos conhece pelo nome. A nossa vida está nas mãos dele, por obra unicamente e puramente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por quê? Ele destruiu e veio para destruir as obras do diabo. Com isso, irmãos, eu quero dizer para você, uma vez que o Senhor destruiu as obras do diabo, não vamos nós voltar nelas novamente? Não vamos voltar às antigas obras, aos antigos costumes que ainda faz parte daqueles que ainda estão acorrentados sobre o senhorio de Satanás. E com isso, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem, deixando com os irmãos duas verdades. E eu peço que vocês guardem isso como se vocês estivessem recebendo um presente. Como se vocês estivessem recebendo uma joia. A primeira verdade está em Efésios, capítulo 2, verso 5. Eu vou abrir rapidamente e ler, tá bom? Se você conseguir abrir rapidamente e ler, tudo bem. Se não, você marca aí. E depois você lê na sua casa, quando você chegar. Efésios 2, capítulo 2, dos versos 1 a 5. Paulo, ele escreve e diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Perceberam de onde nós fomos tirados?
Está vendo, irmãos? Porque nós não temos moral para julgar uma prostituta. Nós não temos moral. Se entrar uma prostituta aqui e falar da vida dela para nós e dos caminhos que ela está, ninguém aqui tem autoridade ou tem moral para imputar a ela qualquer condenação ou juízo. Porque ela está no mesmo lugar que nós estávamos antes. Não interessa se você não estava em prostituição. Você e eu estávamos debaixo do senhorio e do poder de Satanás. Por isso eu peço, não voltem de onde vocês foram tirados. Não voltemos, a preocupação de Paulo é essa. Não voltemos a praticar as coisas as quais praticávamos quando éramos filhos da ira. Nós somos exortados, animados e concedido poder a nós para que vivamos uma vida santa, íntegra e reta perante o nosso Senhor, envergonhando com isso Satanás. Nós fomos chamados para, juntamente com todos os santos, para militarmos contra as forças das trevas. Gosto muito quando Paulo está em Éfeso e ali um endemoniado e tinha ali 7 pica-fumos. Sabe o que é 7 pica-fumos? 7 pessoas que eram religiosas, mas era só de cara. Filhos de sacerdotes chamado Keva, ou Seva na nossa tradução. Pica-fumo porque eles não viviam, de fato, aquilo que eles falavam. E quando apareceu o capeta dentro de uma pessoa, diante deles, eles chegaram com toda a coragem, 7 pica-fumos, e falaram assim: olha, demônio, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo serve, eu quero que você saia dessa pessoa. E o diabo olhou para ele e disse assim: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Passou vergonha. E sabe o que aconteceu? Apanharam. A ponto de sair correndo sem roupa. Que vergonha. Que vergonha. Até o próprio diabo conhece aqueles que pertencem a Jesus. Ele sabe com quem mexe. Sei quem é Jesus, mas eu conheço também Paulo. Mas vocês, quem são para me enfrentar? E tem gente cantando nas igrejas: e pisa na cabeça do diabo, e pisa na cabeça do diabo. Oi, tá amarrado, tá nada, larga a mão de ser besta. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas é uma idiotice tão grande, é uma besteira tão grande, uma falta de conhecimento da palavra tão grande, que chega a ser uma imbecilidade. Chega a ser, eu acho que o diabo ri, ele dói a barriga dele de rir quando ele vê essas pessoas falando isso. Por quê, irmãos? Porque o diabo já foi destruído pela obra da cruz. O diabo é envergonhado e derrotado dia a dia pela santidade, pela consagração e pelo poder que há nos filhos da luz, que já foram tirados dele. Nós temos uma nova identidade. Filhos de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, irmãos, primeira verdade que eu quero deixar: vivam a vida cristã com diligência, com zelo. Porque Hebreus diz que nós não fomos comprados mediante sangue de pombo, de cabritos ou de qualquer animal. Fomos comprados pelo precioso sangue do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Isso, irmãos, nos obriga a viver em amor, a viver em verdade, em santidade, em consagração. Nos obriga a perdoar, nos obriga a reconciliar, nos obriga a corrigir os nossos passos errados, nos obriga a buscar a Deus, nos obriga a reconhecer quem éramos e quem somos hoje.
A última verdade que eu quero deixar com você, com relação, irmãos, a essa obra maravilhosa de Cristo, eu quero que você guarde também da mesma forma no seu coração e nunca mais se esqueça. Hebreus, capítulo 4. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Peço que vocês olhem a Bíblia e não as pessoas que estão vindo aqui à frente. Peguem a palavra de Deus. Carta aos Hebreus. Está ali para o fundo também. Tá lá no fundo. Vai lá no Apocalipse outra vez e vai voltando. Você vai encontrar João. Você vai encontrar Judas. Você vai encontrar João. Tá? Você vai encontrar Pedro. Você vai encontrar Tiago. Aí você vai encontrar Hebreus. Tá bom? Eu estou diante da tia Analice. Se eu errar isso, no próximo domingo que vem, à noite, eu não vou estar aqui. Eu vou estar na classe da tia Analice para aprender a Bíblia novamente. Os livros da Bíblia. É? Carta aos Hebreus. Não sei se é de Paulo, ninguém sabe. Só sabemos que foi escrito por alguém muito crente. Capítulo 14. Perdão. Capítulo 4, verso 14. Por um lado, o Senhor nos faz e nos chama para viver uma vida de consagração, de santidade e verdade. Por outro lado, também, Ele nos dá ânimo e força e tem uma palavra para mim e para você. E Ele diz assim, a palavra: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós, irmãos, somos ainda convidados a buscar socorro no Senhor. O Senhor que nos libertou do império das trevas, que nos libertou das obras do diabo, Ele sabe que nós enfrentamos tentações, sabe que enfrentamos lutas, provações, conhece as nossas lutas, as nossas amarguras, a nossa história, e Ele diz: vivam em santidade, mas Ele também diz: cheguem mais ao trono da graça, confiadamente, porque temos lá alguém que sofreu e conheceu as dores como você. Não pecou, mas Ele entende e sabe a sua luta. Ele entende quando você diz: estou fraco. Ele entende quando você diz: estou desanimado. Só que Ele não nos deixa nesta condição. Por isso o autor da carta de Hebreus diz: vamos, todos juntos, de mãos dadas, vamos confiadamente ao trono da graça. O Senhor Jesus Cristo, com a sua obra, não somente destruiu as obras do diabo, mas abriu para nós as portas dos céus. Você tem livre acesso ao trono da graça. Sabia disso? Você pode ser ouvido por Deus. Você pode ouvir a Deus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, porque o Senhor Jesus abriu essa porta por nós. Não se esqueçam disso nunca mais. Guardem isso, escrevam no coração de vocês. Guardem o dia de hoje como um dia memorável. Porque está aqui, irmãos, uma doutrina a qual nós não podemos esquecer e ela está sendo esquecida. Não está sendo ensinada. As pessoas estão perdendo a identidade, os cristãos, por falta de conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento da verdade. Eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero orar com você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se permitir. Eu quero fazer uma oração, intercessão a seu favor. Bendito seja aquele que reina eternamente. Ah, Senhor, se
fôssemos olhar para as nossas fraquezas, para os nossos erros e as nossas limitações, Senhor, não teríamos força para estarmos aqui. O cair pertence a nós, mas o levantar pertence somente ao Senhor. O cair está em nós, mas o levantar somente em Jesus Cristo. Ora, Senhor Jesus, olha para nós que estamos aqui. O Senhor conhece a identidade de cada um que está aqui. O Senhor conhece a vida, a história de vida. O Senhor sabe o que se passa na vida de todos nós. Enfrentamos lutas, Senhor, das mais variadas naturezas. Enfrentamos, Senhor, às vezes problemas na família, no casamento. Enfrentamos, Senhor, problemas financeiros. Enfrentamos, Senhor, as nossas fraquezas, os pecados. A nossa carne que milita contra o Espírito e o Espírito que milita contra a carne. Ora, Senhor, nós somos abatidos, porque as nossas forças acabam. Ora, Senhor, desanimamos, porque as nossas forças acabam. E assim acontece com todos nós que estamos aqui, Senhor. Mas, Senhor, nós recebemos de Ti um convite tão maravilhoso nesta noite, que é para nos achegarmos, sem bater na porta, com toda a confiança ao trono da graça. Senhor Jesus, se nós temos dificuldades em achegarmos ao trono da graça para recebermos socorro em tempo oportuno, eu oro para que o Senhor segure as nossas mãos e nos guie até lá. Se tem algum filho, alguma filha, Senhor, que está tendo essa dificuldade e não consegue, eu oro, eu intercedo junto com os santos que aqui estão, para que o Senhor segure nessas mãos e os leve até o trono da graça. Senhor Jesus, faz uma obra poderosa na vida de todos nós, que vai além, Senhor, das coisas que se veem. Ó Senhor Jesus Cristo, manifesta o Teu poder em nossas vidas. O Senhor disse que aqueles que têm os Teus mandamentos e os guardam, o Senhor iria se manifestar na vida deles. E nós estamos aqui pedindo, manifesta-te, ó Senhor Jesus Cristo, na vida de cada um de nós que estamos aqui. Senhor Jesus Cristo, que as obras das trevas sejam totalmente dissipadas das nossas vidas. Senhor, se em algum ponto nós damos legalidade, que o Teu Espírito Santo mostre para nós. Hoje, esta semana, esta noite, e nós possamos, de uma vez por todas, romper os laços com as trevas. Que habite ricamente em nós a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. A sabedoria do alto. O Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, resgata esse Teu filho. Resgata essa Tua filha. Escreve, Senhor Jesus Cristo, uma nova história na vida desse Teu filho e dessa Tua filha, Senhor. Não estou pedindo para o Senhor dar uma nova profissão, para o Senhor dar um emprego com um salário maior. Nós estamos pedindo que o Senhor, de uma vez por todas, rompa os laços das trevas em nossas vidas. Que nós possamos brilhar no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, guarda-nos dos ataques ferozes do diabo. Guarda-nos, Senhor Jesus Cristo, da indolência da nossa fé, da mornidão, da indiferença. E faça, pelo Teu poder, Jesus Cristo, e pelo Teu Santo Espírito, que os nossos corações possam estar em chamas, ardendo em brasas de amor verdadeiro por Ti, por Tua igreja. Senhor Jesus, se há alguma obra do diabo na vida de
qualquer um que está aqui, ou na família daqueles que nos assistem. Que esta obra, Senhor, pelo Teu poder, seja dissipada e destruída agora, neste momento. Que o inimigo bata em retirada desta vida, Senhor. Da mesma forma, que o Senhor possa sustentar esta igreja nos Teus caminhos. Eu intercedo por esta igreja, Senhor, para que ela seja guardada e protegida pelo Senhor. Para que o inimigo nunca, jamais alcance vantagem outra vez. Aqui, Senhor. Levanta aqui, Senhor, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Capacita-nos, Senhor, para discipularmos nos Teus caminhos. Dá-nos alegria, Senhor Jesus, de vermos muitas conversões nesta igreja, para a Tua glória. Dá alegria, Senhor, de vermos curas para a Tua glória. Restaurações para a Tua glória. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e segura agora nas nossas mãos e vai caminhando conosco, Senhor, em direção ao trono da graça. Eu, juntamente com esta igreja, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.